vocês? Hoje nós vamos revisar a segunda unidade do livro do 9º ano, certo? Então vamos lá. O que é que nós vamos revisar? Texto conto, período simples e período composto e orações coordenadas. Comecemos pelo texto conto. O texto conto é uma obra de ficção, pertence ao gênero narrativo, tá? E é onde se cria uma série de acontecimentos, de fantasias, de imaginação em torno de uma obra, tá? Eles apresentam narrador, porque como eles fazem parte do grupo dos textos narrativos, eles apresentam todos os elementos da narrativa e os momentos da narrativa. Então, narrador, personagem, tempo, espaço, ação, tudo isso faz parte do texto conto. Coloquei aqui o texto Circuito Fechado 1, do Ricardo Ramos. Dentro da sala de aula, a gente leu o Circuito Fechado 3 e esse daqui é o Circuito Fechado 1. Vocês vão ter a oportunidade de ler ele e poder perceber que há nele uma sucessão de acontecimentos, tá? Vamos lá, chinelos, vaso, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, abotoaduras, calças, meias, sapato, gravata, paletó, carteira, níqueis, documento, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforos, jornal, mesa, cadeira, xícara e pires, prato, bule, talheres, guardanapo, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa e poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, bloco de notas, espátula, pastas, caixa de entrada e saída, vaso com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo. Bom, ele tem continuidade, mas nós não vamos dar para que a nossa aula não fique tão longa assim. Mas como a gente já fez a leitura do Circuito Fechado 3 e a gente já fez a interpretação dos elementos, não fica difícil fazer a interpretação dos elementos do texto Circuito Fechado 1. O que nós podemos ver aí? Existe uma rotina no dia a dia desse cidadão. Desde quando ele acorda, coisas que ele faz, atividades que ele repete. O que deu para perceber? Ele acordou, foi direto ao banheiro, fez suas higienes pessoais, tomou banho, se trocou, pegou seus documentos, sua carteira, seus documentos, suas chaves, maço de cigarro, caixa de fósforos, foi tomar café. Depois que ele tomou café, percebe-se que ele está dentro do seu escritório. Quando ele diz mesa, poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, enfim. Perceba que há realmente um circuito de coisas que foram feitas durante aquele dia. Então, ele é um texto conto nos tempos de comunicação rápida. Sim, nós podemos perceber através dele que há, de fato, um circuito fechado, uma rotina, uma sucessão de acontecimentos, como é uma característica do texto narrativo. Aqui a gente tem a continuação do texto que vocês vão poder estar lendo aí na íntegra, certo? Mapa conceitual para enfatizar e revisar bem revisadinho aquilo que a gente já viu. Contos são narrativas de fatos imaginários, fictícios, né? Se constrói com elementos da narrativa, personagem, tempo, espaço, ação, enredo, narrador. Se constrói também com momentos da narrativa, situação inicial, conflito, clímax e desfecho. Só para lembrar, momentos da narrativa, situação inicial, quando a história começa, conflito, a parte que vai desencadear a parte principal do texto para que haja o desfecho. A linguagem, ela é caracterizada, no caso desse texto que a gente leu, pela agilidade, brevidade e pela concisão, ou seja, aquilo que é bem rápido, bem preciso para que o leitor consiga ler, né? E o leitor são aqueles que são inseridos nos contextos de comunicação atuais, participantes dessa nova era, dessa nova tecnologia e dessa nova forma de se comunicar, certo? Agora vamos para período simples e período composto. Primeiro a gente vai revisar o que é o período, né?
O período vai ser aquela frase que vai ser organizada em torno de uma ou mais orações. Eu quero lembrar vocês que orações são todas as frases que possuem verbos, tá? Então, eu coloquei aqui, dependendo do número de orações que eu formo, o período pode ser simples ou composto. Claro, se eu tenho uma oração apenas, uma frase que contém apenas um verbo ou uma locução verbal, eu tenho um período simples. Se eu tenho uma frase que contém duas orações ou mais, eu tenho um período composto. Aí eu defini aqui para vocês o que era o período simples, formado por uma única oração, recebe o nome de oração absoluta, e no período simples temos apenas um verbo ou apenas uma locução verbal, como eu já tinha falado anteriormente, porque a quantidade de orações, ou seja, a quantidade de verbos, me diz a quantidade de orações que eu tenho na frase e me diz a classificação desse período, se ele é simples ou é composto, tá? Como exemplo de período simples, meu médico saiu de férias em agosto. Como a gente só tem um verbo, que no caso é o saiu, então esse período é simples porque ele possui apenas uma oração. Observe os pássaros nos galhos das árvores. Observe apenas um verbo também nessa segunda frase, e aí somente uma oração, período simples. Ela deseja contar, mas tem medo. Perceba que nós temos dois verbos, deseja contar. Porém, esses dois verbos, eles estão exercendo a função de um apenas, que é a famosa locução verbal. Ele está constituindo aqui de verbo auxiliar, mais verbo principal. Por isso, ele tem valor de apenas um verbo. Ela deseja contar, mas tem medo. Ainda estou lendo aquele livro. Estou lendo também é uma locução verbal, tá? Por isso, todos estes são exemplos de período simples. Período composto são aqueles que são formados por mais de uma oração, tá? Ou mais de uma locução verbal. Como exemplo, coloquei aqui, não sei quantos batons havia na caixa. Veja que nós temos aí na frase dois verbos, sei e havia. Então, duas orações, logo, período composto. Tá? E lá no terceiro ponto a gente tem, ela tinha aceitado a proposta, mas desistiu. Tinha aceitado locução verbal, desistiu um verbo. Nós temos duas orações, automaticamente nós temos um período composto, tá? Aí a gente tem o período composto por coordenação e as orações coordenadas. Ele é formado de orações independentes, tá? O período composto por coordenação é formado de orações independentes que possuem sentido completo. Toda oração independente ela é considerada uma oração que possui sentido completo, tá? Então, ela não depende de outra especificamente para que tenha sentido. Ela por si só já tem. Coloquei como exemplo, amanhã eu ligo, digo alguma coisa. Você veja aí que nós temos um período composto, porque nós temos dois verbos, duas orações, eu ligo, digo, mas elas não estão conectadas, elas estão apenas ligadas por um vírgula. Então, cada uma delas tem sentido independente. Tanto faz eu dizer só, amanhã eu ligo, você compreende o que eu quero dizer. Tá? Veja o segundo exemplo. Acordei cedo, tomei café, paguei a conta, deixei o hotel. Se você olhar no seu caderno, você vai ver que você tem esse exemplo, se você anotou o assunto, tá? Esse exemplo aqui é um exemplo de período composto por 4 orações. Acordei cedo, tomei café, paguei a conta, deixei o hotel. Então, você vai ver aí que essas 4 orações, elas são independentes. Porque se eu digo, hoje eu acordei cedo, você consegue compreender aquilo que eu estou querendo dizer, sem necessariamente eu ter que justificar as coisas que eu fiz. Todas essas orações aqui, elas estão interligadas por uma vírgula, certo? E como elas estão ligadas pela vírgula, todas elas têm sentido independente. As orações coordenadas, elas vão se dividir em assindéticas e sindética. Quando é que eu tenho uma oração coordenada assindética? É quando eu não tiver conjunção, tá? Sindeto na língua portuguesa quer dizer conjunção, tá? Então, quando eu não tenho conjunção, ela é uma oração coordenada assindética. Coloquei aqui como exemplo, passe mais tarde, ainda não fiz, não está pronto. Perceba que nós temos um exemplo aqui de período composto, tá? Temos 3 orações, porque temos 3 verbos, mas nenhum deles estão interligados por vírgula. Nenhum deles estão interligados por conjunção. Todos estão interligados por vírgula,
certo? Faça mais tarde, ainda não fiz, não está pronto. Então, aqui a gente tem um exemplo de oração coordenada assindética. Lembrando, ela é coordenada porque ela possui sentido completo. Se eu dissesse apenas assim, passe mais tarde, você compreenderia. Também se eu dissesse assim, eu ainda não fiz, você também compreenderia. Não está pronto, você também compreenderia. Eu não precisaria colocar justificativas ou acrescentar coisas para que você compreenda aquilo que eu quero dizer, certo? Então, quando eu tenho a oração coordenada assindética, é aquela que não possui conjunção. Já a sindética, ela tem conjunção, ela é introduzida pelo conectivo, pela conjunção, que vai trazer a relação de sentido entre as orações e o período, tá? Elas vão ser divididas entre aditivas, conclusivas, alternativas, adversativas e explicativas. Então, vamos lá. Começando pelas aditivas. Toda oração coordenada sindética aditiva, ela vai exprimir relação de adição, de junção, de acréscimo, tá? Então, coloquei aqui como exemplo, Pedro estuda e trabalha. Pedro estuda e trabalha, nós temos aqui um período composto, tá? Porque nós temos dois verbos, estuda, trabalha. São dois verbos, mas automaticamente aqui nós temos Pedro estuda, como sendo a oração coordenada assindética, porque ela possui sentido completo, e trabalha vem ser a oração coordenada sindética aditiva, tá? Por quê? Porque ela acrescenta outra atividade para Pedro. Então, da parte e trabalha, nós vamos ter aí a oração coordenada sindética aditiva. Outro exemplo, ele não só pinta quadros, como também toca vários instrumentos. Ele não só pinta quadros, oração principal, oração assindética, como também toca vários instrumentos, vai ser a oração coordenada sindética aditiva, porque a gente acrescenta mais atividades para o pintor, tá? Quais são as principais conjunções aditivas? E, nem, mas também, mas ainda, como também, tá? Se você pegar uma frase e ela tiver uma dessas conjunções aí fazendo a ligação, tá? Então, você tem um exemplo de oração coordenada sindética aditiva. Nós temos também a adversativa, que expressa a relação de oposição, tá? De quebra de expectativa, de adversidade. Então, coloquei aqui como exemplo, Pedro trabalha muito, mas ganha pouco. Nós temos duas orações, trabalha e ganha. Pedro trabalha muito, mas ganha pouco. Ela é uma oração coordenada sindética adversativa, porque a expectativa era que Pedro ganhasse muito, já que ele trabalha muito, mas é o contrário, ele ganha pouco, tá? Então, a parte mas ganha pouco é a oração coordenada sindética adversativa. E a parte Pedro trabalha muito é a oração principal, certo? Tem outros exemplos aí, como foi bom visitá-lo, Camilo, mas eu tenho que ir embora, tá? Perceba também outra ideia de adversidade. Principais conjunções adversativas, mas, porém, contudo, todavia, entretanto, no entanto. Então, todas essas conjunções, quando você encontrar uma oração que tenha elas fazendo o eixo de ligação, então você tem aí um exemplo de oração coordenada sindética adversativa. Na alternativa, ela exprime relação de alternância, de opção, de escolha, tá? E aí, o que é que pode acontecer? Quando a gente dá uma alternativa, a gente faz a exclusão de um fato em relação ao outro ou a gente troca de posição, tá? Quando vocês respondem uma prova que ela tem 5 alternativas e apenas uma delas está correta, então você está fazendo a exclusão das outras, certo? Exemplo, vem agora ou perderá a vez. Essa é a condição. Ou você vem logo ou perde a vez. E a parte ou perderá a vez, ela é considerada oração coordenada sindética alternativa, tá? E a parte venha agora é a oração principal ou oração assindética. Lembrando que elas são chamadas assim porque possuem verbo,
tá? Coloquei outro exemplo. Ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó nas suas orelhas, tá? As duas orações aqui nesse caso, elas são coordenadas sindéticas alternativas. Por quê? Porque as duas trazem a opção, ou você me dá o lençol, ou eu vou dar um nó nas suas orelhas. Então, são duas opções, tá? As principais conjunções alternativas vão ser ou, ora, quer, seja. Por que eu coloquei assim com reticências no meio? Porque onde estão as reticências é onde vai se encaixar a frase em si, certo? Conclusivas. As orações conclusivas, como o próprio nome já diz, estabelecem relação de conclusão, tá? Eu coloquei aqui como exemplo, são crianças, então precisam brincar. Se elas são crianças, a conclusão a que chegaram é que criança precisa de brincadeiras, tá? Nós temos como oração principal aí, são crianças, então precisam brincar, como sendo oração coordenada sindética conclusiva, pelo uso da conjunção então. Outro exemplo, as árvores balançam, logo está ventando. Perceba aí que nós temos o logo, que é outra conjunção conclusiva, tá? E a conclusão chega logo em seguida. Se as árvores estão balançando é porque elas ventam. Está tendo ventania, está tendo vento, né? Elas estão participando do vento. Então, você veja, a árvore por si só, ela não consegue balançar. Essa é a conclusão, certo? As principais conjunções conclusivas são então, logo, portanto, por isso, de modo que e o pois. Só que o pois, ele vai vir depois do verbo. Quando eu tiver pois depois do verbo, aí eu tenho uma conjunção conclusiva. Na explicativa, como o próprio nome já diz, a ideia expressa é de justificação, de explicativa, certo? De explicação, de confirmação. Coloquei aqui como exemplo. Venha imediatamente, pois sua presença é indispensável. Você deve estar se perguntando, o pois não é conclusivo? É, mas ele também pode ser explicativo. Porém, há um macetezinho para os dois. Se ele vier depois do verbo, ele é conclusivo. Se ele vem antes do verbo, ele é explicativo, tá? Então, nessa oração, venha imediatamente, pois sua presença é indispensável, venha imediatamente é a oração principal. Pois sua presença é indispensável é a oração coordenada sindética explicativa, justamente pelo uso do pois, tá? As principais conjunções explicativas vai ser o porquê junto, sem acento, o que e o pois, como eu falei, antes do verbo. Então, pessoal, é isso. Nossa aula de hoje se encerra. Muito obrigada pela sua atenção, tá? Qualquer dúvida, vocês podem estar entrando em contato comigo ou pelo meu WhatsApp, no direct do Instagram, ou então na plataforma do Plural. Muito obrigada e até a próxima aula.